Boa noite, meninas. Meu trabalho é hoje com vocês. Eu gostaria de agradecer a todas já nesse momento a presença, a participação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Ele... Eu fui na cachoeira domingo, e aí eu fui tomar banho lá normal, né? E em uma das fotos teve transfiguração do meu rosto, assim, eu consegui ver algo que não é muito bonito, não. Isso é possível? Isso, será que é coisa dessa vida ou de outras? Isso a gente não pode dizer se é uma coisa dessa vida ou de outra, mas que pode acontecer, pode. A ação dos espíritos pode, mas nós temos que entender dentro da física que a própria água ela tem essa transformação, ela consegue, porque ela faz uma modificação, às vezes, na nossa fisionomia, pelos raios do sol, por tudo isso. Então, a gente não pode afirmar que isso seja uma coisa espiritual, que seja uma interferência dos espíritos, de forma alguma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma deturpação, às vezes, do próprio foco, que às vezes dá um reflexo diferente. Não pode, tudo que acontece na vida da gente, a gente colocar, dizer que é espiritual, que houve uma interferência, que ali está a ação de um espírito, de forma alguma. O que a gente tem que só tomar cuidado quando nós vamos nesses locais, com muita atenção, porque a ação dos espíritos, aqueles que trabalham com as energias da água, ou da terra, do ar ou do fogo, eles estão ali num movimento muito grande. E como você foi numa cachoeira, isso pode haver ali espíritos que ali estejam ali trabalhando, mas a ação da água, o movimento, os espíritos ali estão trabalhando. Pode haver, por você ter uma mediunidade, eles acionarem alguma coisa ou demonstrarem que ali estão trabalhando ou que estão te auxiliando ou não, isso a gente não pode afirmar categoricamente, mas que eles estão trabalhando, a gente sabe perfeitamente que isso daí é certeza absoluta. Entende, Fabiana? Entendo. Se eu puder compartilhar a foto só para vocês analisarem depois. Manda foto para mim para ver. Mas Mas é muito importante, quando a gente vai a esses locais, Fabiana, a gente se preparar. Uhum. Seja na praia, seja numa cachoeira, seja entrar dentro de uma mata, mesmo que seja para passear, nós temos que respeitar esse ambiente, porque ali os espíritos elementares ali estão trabalhando, estão ali tanto numa energia tão envolvendo todo aquele ambiente. E, às vezes, a nossa vibração, os nossos pensamentos não condizem com aquele local. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também sobre isso. Então, é aquele que, quando a pessoa vai numa praia e ela entra na praia, ela suja a praia, ela tem que lembrar que ali tem espíritos que estão trabalhando, nas matas também, em qualquer local. Os espíritos estão em todos os ambientes, dentro da cidade, em todos os movimentos, em tudo que diz respeito a uma cidade, estão dentro dos nossos lares, estão participando, às vezes, das nossas atividades profissionais. Então, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós pensamos, que a gente não pode esquecer que pensamento é vida, pensamento, ele é fluido,
Então, aquilo que nós pensamos de bom, nós emitimos. Se nós estamos num lugar tranquilo, nós emitimos esse fluido de tranquilidade, de bem-estar, de felicidade, de alegria, de amor. Se a gente está num lugar belo, a gente fica, assim, encantado com toda aquela energia que ali está. Da mesma forma, quando nós estamos num local triste, a gente fica angustiada, a gente fica depressiva, a gente quer sair daquele local imediatamente, porque o fluido ali que está envolvendo aquele local, ele é muito grande. Então, o cuidado nosso é importante. Aonde nós formos, nós temos que nos prepararmos para não nos envolvermos com essa energia densa e trazermos para o nosso lar. Se seja numa praia, numa mata, numa festividade, no nosso trabalho, nós temos que tomar muito cuidado. Como fazer a limpeza dentro do nosso lar, dentro das nossas atividades profissionais, dentro do nosso lar. A vibração do nosso lar, as paredes do nosso lar, elas têm que estar envoltas em fluidos de paz, de harmonia, de tranquilidade, de serenidade. Se nós temos um ambiente que nós trabalhamos, que ali nós ganhamos o nosso ganha-pão, nós temos que envolver esse mesmo local nessa energia de prosperidade, de luz, de muita paz e muita harmonia, trazendo os clientes, trazendo as pessoas para comprar. Se vendemos, levemos esse mesmo fluido, essa mesma energia de paz e tranquilidade, de prosperidade, para aqueles que vão adquirir o nosso produto. Então, o nosso fluido, a nossa irradiação fluídica, ela é muito importante a gente saber controlar. Por isso que é importante aquilo que nós pensamos de ruim, nós tirarmos dentro de nós. Tirarmos o ódio, a raiva, o desamor, as tristezas, as angústias, os nossos traumas, os nossos sentimentos, que às vezes nós trazemos guardados, as 7 chaves dentro de nós. Nós temos que trabalhar tudo isso, porque isso pode nos causar dor, pode nos causar doença, pode nos causar infecções pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias atitudes, ou seja, pelos fluidos que nós estamos criando e estamos nos alimentando, vamos colocar assim, que essa mesma energia, se é uma energia boa, ela vai nos trazer o bem-estar. Se é uma energia má, ela vai nos trazer o mal-estar. Então, a importância do médium trabalhar no seu lar, na sua casa ali, ou na sua casa aqui, o seu corpo físico, a higienização do seu corpo físico, do seu duplo etéreo, do seu perispírito, da sua alma, ela é grande, é muito grande. Então, trabalhemos nisso. Pois não, Beatriz, pergunte. Eli, na aula passada, a outra Beatriz comentou que fizeram um comentário com ela que talvez ela seja uma médium inconsciente mecânica. E depois eu fiquei matutando nisso daí, porque a colocação dela é que ela não incorpora, vou falar assim, peço desculpa porque eu não entendo muito de outras assim religiões, eu não sei se estou falando do jeito certo. Ela não incorpora ou não toma forma da entidade. Depois eu fiquei pensando nisso daí, mas no caso de uma médium mecânica, essa passividade não deveria ser mais fácil? Será que deu para entender o que eu estou perguntando? Deu. Porque você falou muito da responsabilidade, da questão. Isso daí eu acho que não muda muito, né? Se é mecânico, se é intuitivo, há responsabilidade no trabalho mediúnico, né? Hoje eu entendo assim. Mas eu queria que você falasse alguma coisa sobre essa questão mais do que ela comentou. Deixa eu explicar uma coisa.
Quando, na aula passada, na quinta-feira passada, a Beatriz colocou que ela sente a envolvência do espírito, aí ela fica grande. Se eu não estiver falando correto, Beatriz Araújo, você entra aí e coloca a posição correta. Então, o que eu vou colocar é que quando nós iniciamos dentro de um trabalho mediúnico, nós somos médios novatos, a sensação da nossa ação com os espíritos, ela diferencia de médio para médio. Então, eu vou colocar o que eu sentia para que a gente possa entender. Então, quando eu comecei dentro da casa espírita, num trabalho mediúnico, as minhas primeiras sensações foram as seguintes. Eu sentada à mesa, ali, com a minha mão postas à mesa, eu me sentia grande, mas grande, 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 e a minha mão estivesse lá no fundo, e eu grande, 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 como se eu estivesse sendo esticada. Em outros momentos, eu me sentia como se eu tivesse assim, inchando, e aquilo vai, e eu não sabia como trabalhar isso. E aí, na minha experiência, eu comecei a perguntar o porquê que estava havendo aquilo, por que estava se passando aquilo comigo. Então, eu observei e fui orientada de que estava havendo o meu desprendimento. Eles estavam fazendo para mim a experiência para que eu pudesse entender como seria o processo. Porque o meu perispírito, ele começou a se desprender, como se ele fosse sair. Então, eu me sentia pequenininha e a mão lá em cima, ou se não, a mão lá embaixo, eu comprida. Esse desprendimento era um treinamento que os protetores estavam realizando. E na medida em que eu não mais me preocupei nesse subir, nesse descer, nesse se expandir, porque é um processo do médium consciente. Não é um médium mecânico. Nós temos que entender que a palavra mecânico se usa na psicografia mecânica, mas na incorporação, na ação dos espíritos se aproximarem de nós, o que acontece? Eles treinam a gente. Eles não há um abuso de eles se aproximarem da gente e como se nos tomarem. Não. Há um treinamento para o médium. Quando a mediunidade é já de um médium ostensivo, eles se aproximam, os espíritos se aproximam e envolve o médium com o fluido deles, e aí há a passagem, ou seja, a comunicação. Mas quando nós ainda estamos caminhando para esse processo, eles fazem essas experiências. Expande a gente, estica a gente, diminui a gente. Para quê? Para que a gente possa ir treinando e não se afobando, porque depois isso tudo passa. E aí a ação dos espíritos, eles se aproximam e vão nos envolvendo, vão nos trazendo a mensagem. Não se preocupe que se ele vem com o trejeito de um preto velho, de uma preta velha, ou ele vem com o trejeito de um índio, de um caboclo, com o seu grito, com a sua batida, ou com os seus pedidos. O que a gente tem que entender é que tudo tem que haver um processo de aprendizagem para que o médium possa cumprir a sua tarefa. Fala, Beatriz. Eli,
É exatamente isso, eu não tenho o que acrescentar. Então, assim, eu vou me sentindo expandindo, expandindo, expandindo. A minha mão não, mas o meu dedo da mão direita, assim, ele fica imenso e um peso. Aí eu só fico sentindo isso daí. E quando eu volto, mas você viu alguma coisa? Eu falo, não, eu não vi nada. Eu estava sentindo a sensação ali, esses fluidos, eu não sei como colocar, mas é perfeita a sua colocação. Então, Beatriz, o que eu te oriento é o seguinte: quando você for ao trabalho e você verificar que o dedo, a mão, começa a se expandir, porque não é só a expansão, às vezes ela diminui, que você vê o seu dedinho, piquititica, piquititica. Não se preocupe com isso. Se concentre, não perca a sua concentração, porque aquilo parece que é para chamar a sua atenção, não. Mas você, sem perder a sua concentração, deixe-se envolver por aquela entidade. Não se preocupe se está expandindo desta ou daquela forma. É isso que eu te oriento, porque nos primeiros momentos, isso acontece com a maioria dos médiuns. Tem médiuns que não. Tem aqueles que já se aproximam das entidades, e as entidades parece que já envolve, aí já vem o preto velho, já vem o caboclo, ou já vem os espíritos necessitados. Isso não importa. Importa é que você está ali começando o aprendizado mediúnico. Não se preocupe, porque às vezes a gente fica temendo, parece que a minha mão vai explodir, parece que meu corpo vai explodir. Então, aquela sensação, ela às vezes, deixa a gente nervosa, mas depois que a gente acostuma, parece até brincadeira, porque você fica com a mão na mesa e lá em cima, com a cabeça lá no teto. Ou, ao contrário, a mão em cima da mesa e parece que você abaixou, chegou lá no chão. E você fica com a mão lá em cima, lá em cima, lá em cima. Então, nós temos... Isso é normal, essa expansão, esse processo de expandir, de esticar a gente, é um grande aprendizado, tá bom? É o que eu oriento para você. Ana, quer falar alguma coisa, Beatriz? Não, perfeita a sua colocação e agradecida aí pela orientação. Ana pergunta: mais alguém gostaria de perguntar sobre isso? Sobre a ação? Então, Beatriz, eu não sei se você entendeu. Acredito que você, como médium, já deve ter passado, mas muito rápido, essa sensação dos espíritos. Pelo que eu conheço da sua mediunidade, você já recebeu os espíritos de uma forma mais assim rápida, sem esse processo dessa primeira aprendizagem. Eu entendi, sim. Ele, de fato, eu não, pelo menos não me recordo de ter passado por essa experiência. Não me lembro. Mas eu entendi. Muito obrigada. A Ana pergunta sobre a irradiação. Eu nunca senti isso que você disse, mas senti vontade de gargalhar, vontade de dançar, de formar danças. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Isso é normal. Quando aparecem espíritos, dançarinos, ciganos principalmente, nós observamos que eles têm essa alegria de dançar, alegria de formar conjuntos. Então, dentro da própria casa espírita, que o médium tem que tomar muito cuidado, porque a ação dos espíritos, ela é grandiosa. Se o médium tem essa sintonia com esses espíritos que gostam de brincar, que gostam de gargalhar, que gostam, às vezes, se divertir com os outros, então, a gente percebe que esses espíritos vêm e trazem essas brincadeiras, trazem a vontade de dançar. Isso a gente encontra. Encontra médium que, às vezes, levanta da cadeira, está sentado na mesa, e ele começa a dançar. Ele começa a dançar. Ele começa a brincar como criança.
Se é dentro de uma casa de umbanda, dentro de um trabalho umbandista, o médium ele age desta forma sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque ali se permite. Mas tem hora para as crianças, tem hora para determinado tipo de espíritos. Então, não são a qualquer hora, a qualquer momento. Mas, dentro da casa espírita, nós observamos o seguinte, a necessidade da disciplina. Se o médium tem vontade de dançar, ele vai ficar sentadinho, bonitinho na cadeira, ali de mãozinha postas na mesa, e vai pedir para o espírito fazer o que ele quiser. Ele dança, ele pula, o espírito pode fazer, o médium não. Se é uma criança, a criança pode rolar o que ele quiser. Ele, médium, não. A disciplina é muito importante. E uma coisa que eu vou colocar para vocês, mesmo o espírito querendo fazer, mesmo a criança querendo fazer, se houver a disciplina dos orientadores espirituais na casa espírita, esses espíritos têm que seguir as ordens superiores. Tudo é disciplina. Tudo é disciplina. Então, não é isso, eu quero cantar, eu vou cantar. Não. Será que eu tenho autorização de cantar num trabalho mediúnico? Será que eu tenho ordem de levantar e dançar no meio da sala? Não. Então, a gente tem que saber sintonizar esses espíritos e colocar cada um no seu lugar certinho. A disciplina nos trabalhos mediúnicos é importante. Se é um outro trabalho dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, os dirigentes é que vão organizar. Lá existe uma certa disciplina também. Dentro da casa espírita também existe a disciplina que deve ser seguida, tanto espiritual quanto material. Espiritual, pelos mentores espirituais da casa, pelos espíritos responsáveis pelo trabalho mediúnico, pelo trabalho que ali está sendo realizado, material, pelo dirigente da casa espírita, do representante ali, do que está dirigindo o trabalho mediúnico. Então, tudo há uma disciplina, tudo. Em todos os locais precisa haver disciplina. Não é porque nós estamos trabalhando com os espíritos e os espíritos estão trabalhando conosco, porque a ligação é sempre de lá para cá, nós vamos fazer bagunça, de forma alguma. Beatriz, pergunte. Eli, aproveitando que você está falando de canto, eu já cantei 2 vezes no Centro Espírita. As 2 vezes que isso aconteceu, eu me lembro de ter pedido autorização para dirigente, mas ontem aconteceu uma coisa bem diferente, e daí foi até bom você comentar nisso, porque depois fiquei pensando. E eu não sabia se era alguma coisa que aconteceria para um equilíbrio do que estava acontecendo na mesa, ou se foi uma questão de indisciplina ou alguma coisa assim, porque a hora que eu não me recordo de ter pedido autorização para dirigente ou ter falado que ia acontecer alguma coisa, e quando eu voltei, eu já tinha cantado uma música X, que inclusive é uma música, acho que é da Umbanda. E o que será que é isso? Você acha que foi alguma coisa? Porque das outras vezes eu tenho certeza, porque era alguma coisa para mudar a sintonia, mas onde foi algo assim bem diferente, inclusive no recebimento de quem veio falar na mesa, muito diferente, inclusive dos trabalhadores da casa, né? O que você acha sobre isso? O que pode ter acontecido, Beatriz, é o seguinte: a entidade que veio, ela está acostumada a incorporar no médium através de um canto.
Então, como não havia aquele canto de chamamento do determinado espírito, ele mesmo veio e cantou e se incorporou, pelo que eu estou entendendo que aconteceu. Mas, se é indisciplina ou não, nós temos que lembrar o seguinte, e que a gente não pode esquecer. A responsabilidade de todo o trabalho é nossa. É nossa. Se determinado espírito vem, nós temos que estarmos alerta, em posição de alerta. Eu não conheço esse espírito. Ele vem com uma música, ele vem com um batuque, ele vem com um sentimento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar espiritualmente, eu não vou perder a minha concentração, eu tenho que observar, perguntar à minha equipe de trabalho, ao meu protetor responsável pela minha mediunidade, que espírito é esse? Se eu tenho autorização de recebê-lo, se eu tenho, deixar ele vir, mas sem interferência do canto. Porque o canto, às vezes, para ele é uma sintonia. Mas, para os outros médios que estão na mesa, pode haver uma quebra de sintonia. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. O espírito vem com um determinado batuque, ele vai desconcentrar todo o grupo da mesa. Porque cada um vai estar concentrado naquele momento. Se todo mundo está concentrado e eu começo a bater, vai desconcentrar. Isso já aconteceu comigo? Já. Então, eu tenho já experiência disso. Agora, a música, dependendo, ela pode desconcentrar. Por isso, a necessidade de perguntar ao dirigente, que é o responsável pelo trabalho mediúnico encarnado, ali, se há autorização. É aquilo, olha, tem um espírito assim, está cantando determinada música. Posso cantar? Quer dizer, você está dando, parece que todo mundo vai ouvir, para que não haja interferência. Deu para entender? Sim, deu para entender, sim. É isso daí que a gente tem a colocar, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine. Vamos nós, nesse momento, vamos buscar esse Pai de amor, esse Pai de bondade, esse Pai de misericórdia. Vamos ao universo, vamos ver essa gloriosa criação divina. Vamos buscar no universo a paz, a luz, o entendimento. Senhor, aqui estamos, nesse mundo de provas e expiações. Aqui estamos, Senhor, a te rogar o vosso amparo, a vos pedir, Senhor, permissão para, Senhor, aurir do universo essas energias, a energia cósmica, a energia ectoplasmática, a energia do sol, Senhor, que venha a nos vitalizar, a nos envolver, a nos amparar. Rogo-te, Senhor, que esse templo de amor, de luz se faça nesse momento, e que essa luz gloriosa, Senhor, envolva todos os lares,
a cada médium, Senhor. E rogo neste momento ao grande Mestre Jesus que derrame sobre todos nós o seu amor, a sua paz, as suas bênçãos. Rogo neste momento a toda a ordem crística, rogo a todos os espíritos consoladores, rogo às falanges de Maria, a todos os trabalhadores que vêm em nosso auxílio, rogo aos anjos, aos arcanjos, que nos ilumine, que nos fortaleça, como eu rogo ao Senhor, neste momento, a todos os meus ancestrais, que venha a força da África, que venha a força da Europa, Senhor, da Ásia, da Oceania, das Américas, que venha toda a nossa equipe familiar, Senhor, a nos auxiliar, a nos amparar, como eu rogo neste momento ao meu anjo guardião, aos espíritos protetores, Senhor, a toda a minha equipe africana, os pretos velhos, os índios, os caboclos, os baianos, boiadeiros, ciganos, e samurais, que venha a força, Senhor, de todo o povo gaúcho, Senhor, de todos esses benfeitores dos mongóis, dos tibetanos, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar, como eu rogo nesse momento, os nossos guardiões Exus ou Pomagiras, que venham, que essa força maior venha nos auxiliar. Rogo nesse momento o nosso pelotão de choque, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Polícias Civis Especiais, a força dos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal, Senhor. Que todos esses espíritos trabalhadores estejam conosco, como eu rogo as grandes confradarias, magos brancos, monges druidas, os templários, a força dos 700, a força de Pai João de Aruanda, de Mãe Menininha. Rogo neste momento, ó Pai, a toda essa equipe espiritual, meus protetores, que neste momento o Senhor permita abrirmos a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, que venha essa força, Senhor, do fogo eterno. Rogo a todos neste momento e peço à minha equipe espiritual, Senhor, peço neste momento que gire a minha volta e retire e puxe para dentro da redenção, que puxe para dentro das bacias todos os cansados, todos esses espíritos perdidos, cansados, oprimidos, revoltados, todos esses espíritos que desencarnaram, Senhor, através dos vícios, dos tóxicos, Senhor, e todos esses espíritos acidentados, recém-desencarnados, que todos esses espíritos perdidos, todos esses espíritos traumatizados, esquecidos, que todos esses espíritos, Senhor, que me odeiam, que têm ódio, raiva, Senhor, desamor, que todos esses espíritos feridos, machucados por mim nesse momento, eu peço nesse momento a minha equipe que puxe todos eles, libertando o Senhor de todas as amarras, libertando de todos os traumas, libertando o Senhor de todas as demandas, de todos os trabalhos, libertando o Senhor todos os seus perispíritos, libertando os seus espíritos, Senhor. Que esse fogo etéreo vai queimando, desmaterializando, desmagnetizando, dissolvendo todas as formas, pensamentos. Que passe por mim, Senhor, e que me leve, Senhor. Que esse fogo vai queimando a mim. Que esse fogo etéreo queime o meu lar, desmaterialize todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, todas as minhas criações, retirando todo o meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, as minhas maldades, a minha preguiça, os meus traumas, Senhor, os meus medos,
Rogo neste momento que esse fogo vai queimando, vai desmagnetizando, desconsagrando todos os meus pedidos, todas as minhas ações, Senhor, desintegrando de mim, Senhor, puxando todos esses espíritos que porventura estejam dentro do meu lar, que passe pelos meus filhos, que passe por todo o reino mineral, vegetal, animal, que retire todo, Senhor, e que queime desintegrando, dissolvendo, desmaterializando, desintegrando, desconsagrando todas as formas, pensamentos, que puxe do meu trabalho, da minha vida, da minha profissão, Senhor, do meu ganha-pão. Eu rogo nesse momento, Senhor, todos esses espíritos maléficos, todos esses espíritos que trazem esses fluidos densos, todos esses fluidos doloridos, Senhor. Peço nesse momento que esse fogo vai desmaterializando, vai nesse momento limpando, higienizando, desmagnetizando todas as formas, Senhor. E rogo, ó Pai misericordioso, aos espíritos das águas dos mares, dos rios, das cachoeiras, dos aquíferos, que venha essa força, Senhor, para lavar o meu lar, lavar a mim, os meus entes queridos, lavar, Senhor, todos esses espíritos, fazer a higienização, Senhor, trazer a transmutação de todo esse fluido denso, Senhor, retirando todas as infecções, retirando todas as maldades, todos esses elos negativos, tudo isso que envolve, Senhor, e que tragam a paz, Senhor, que tragam a paz, que tragam o amor, que tragam a luz, que tragam a divina bondade de Deus, Senhor, que traga nesse momento, Senhor, o amor, a esperança, a fé, o arrependimento, Senhor. Que esses fluidos de paz, de alegria, de felicidade, Senhor, nos envolva. Envolva-nos, Senhor, em fluidos de prosperidade, de sabedoria, de fartura, de inteligência, Senhor. Rogo-te, Senhor, que essas energias curadoras possam envolver a todos nós encarnados e desencarnados, possam nos trazer a luz do entendimento. E rogo, Pai misericordioso, por todos nós encarnados e desencarnados. Rogo pelas falanges socorristas que venham em nosso auxílio, que venham buscar todos da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, que venham socorrer todos esses espíritos, que venham buscar todas as crianças, os jovens, os adultos, homens, mulheres, todos os velhos, as velhas, todos esses nossos irmãos, levando às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, hospitais, aos presídios educativos, se assim forem necessários, que eles possam se refazer perispiritualmente, que eles possam estudar, trabalhar, edificar, Senhor, se preparar para o trabalho, Senhor, na espiritualidade, se preparar para o trabalho reencarnatório, Senhor. Nós aqui estamos pedindo, Senhor, por todos esses nossos irmãos desencarnados, e rogo, Pai, por todos os encarnados, que despertem, Senhor, na luz do seu amor, que despertem para os 10 mandamentos, Senhor, que despertem, Senhor, para o amor, para a paz, que se despertem, Senhor, no arrependimento. Pai de infinita luz, peço permissão para fecharmos a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral. Peço neste momento, juntamente com a minha equipe de trabalho, vamos
Vamos, neste momento, ao universo. Vamos agradecer a Deus. E vamos pedir a esse Pai de amor que derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados, a sua paz, as suas bênçãos. Nos fortaleça, Senhor, para que todos nós possamos cumprir o nosso projeto, possamos sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos, Senhor. Dai-nos o seu amor, dai-nos a inteligência, a sabedoria, dai-nos a prosperidade, Senhor, a fartura. Dai-nos, Senhor, a beleza da alma. Dai-nos a paz interior. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado a todos os protetores e instrutores. Obrigado ao mentor espiritual desses trabalhos, Senhor. Obrigado ao querido Bezerra de Menezes, ao querido Eurípides Barçanufo, Allan Kardec. Obrigado, Pai, por tudo quanto nos ofertaste. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.